Por que eu quis fazer uma live sobre simplificar? Sábado eu tive uma conversa muito especial com uma amiga. E aí, entre os pepinos que eu estava chorando pra ela, sabe quando você encontra uma amiga e chora as pitangas pra ela? Aí eu tava falando dos meus medos, eu tava falando das minhas angústias, eu tava falando de todos os meus receios. E aí ela olhou pra mim e falou: amiga, seja simples. E com essa palavra, gente, com essa frase simples, ela me lembrou de um princípio muito básico que há um bom tempo eu já tenho conseguido colocar em prática, mas às vezes a vida tem disso, né? Às vezes a gente se perde, eu acho, em curvas, a gente acumula muitas coisas, a gente se envolve com outras e isso faz com que a gente vá carregando pesos que não são nossos, sabe? E aí a gente, quando não vive uma vida simples, a gente foca em coisas que vão nos distanciando e vão nos deixando mais complicados, entende? Então o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu era uma pessoa assim que eu posso dizer bastante complicada e vivia o tempo inteiro frustrada. Diego tem provas disso, assim, o quanto pra mim era tudo mais difícil, o quanto eu focava muito nos problemas, o quanto eu tornava as coisas mais pesadas do que elas são. E quando você é uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, uma pessoa complexa, tudo que você faz é complicado também. Tudo que você faz é complexo. Você vai complicar tudo. Se você é uma pessoa complicada, você vai acabar complicando tudo também, né? E aí eu lembro que eu orava muito, pedia para Deus mudar o meu caráter. Eu já falei isso em algumas lives aqui, que eu pedia isso e pedi por muitos anos, porque eu não gostava de quem eu era, outra, eu sabia que tinha algumas coisas da minha personalidade que tinha que mudar. E hoje eu entendo que Deus não mudou realmente o meu caráter, porque Deus não faz isso pra nós assim, magicamente, como um milagre, plim, sou outra pessoa, né? Até quando a Bíblia diz que a gente nasce de novo, não é uma coisa assim do tipo mágica, milagre, assim, e tipo, nasci outra pessoa. A gente entende que isso é um princípio de vida, então a gente vai buscar conhecer e fazer outras coisas. E eu entendo que Deus usa muito das situações, das experiências, Ele permite que a gente, assim, claro que Ele permite, a gente tem liberdade, né? A gente tem o livre-arbítrio. Então, hoje eu percebo assim que naquele tempo Deus não mudou meu caráter, só que Ele estava comigo nas situações difíceis que fizeram com que eu mesma buscasse essa mudança. Entende? Então o que aconteceu foi que eu tive que passar por várias situações que me fizeram sofrer, chorar, ficar angustiada, mas essas situações difíceis também me fizeram amadurecer. E eu tive que mudar alguns relacionamentos, eu tive que mudar alguns contatos com pessoas e para poder aprender coisas novas, entende, gente? Então, muitas pessoas são complicadas por dentro, no seu interior, e talvez pela forma como elas foram criadas. Talvez você herda muito dessa complexidade, dessa complicação, por causa da forma que você foi criada, né? Eu não quero aqui culpabilizar os nossos pais, porque talvez eles também foram criados de uma forma complexa e complicada e difícil, né? Então, talvez você foi criada de uma forma assim, numa bolha, sendo mimada, talvez você foi criada no sentido assim, até de super proteção, super amada, o que fazia você ter baixa, né, resiliência para frustração. Então, faz com que as coisas sejam também complicadas, entende? Ou pelo contrário, você foi uma pessoa que foi criada de uma maneira onde tinha muita rejeição, você sofreu abandono, você não tinha limites, talvez os seus pais não colocavam isso pra você, né? Às vezes você foi criado de uma maneira onde passou por muitas humilhações ou vergonha, ou também abusos, mentiras, perdas. Talvez esse foi o contexto da tua criação. E, gente, muito do que a gente é hoje nas nossas vidas é sim reflexo não só da nossa criação, mas de todas as nossas experiências, percebe? Então é isso.
Se você tá gostando dessa live, gente, ainda dá tempo de mandar para as pessoas, porque eu tô só aquecendo. Então, manda que vai ter muita coisa boa hoje mesmo. Aproveita, seja bênção na vida de alguém e compartilhe, né? E eu vou ficar também muito agradecida por isso, tá, gente? Então é o seguinte, vou te dar um exemplo de como que eu era complicada e complexa. O Diego tá aí de prova. Às vezes, a gente queria, por exemplo, chamar alguém. Pra começar, eu não gostava de receber visita em casa, tá? Isso é uma verdade. Por quê? Porque eu tornava isso algo extremamente, assim, ó, difícil. Era um pesadelo. Toda vez que eu chamava alguém pra ir na minha casa, tinha que estar tudo 100% limpo. Aí, às vezes, eu queria, sei lá, oferecer coisas para pessoas, mas eu ficava insegura com isso. E aí eu preferia não receber, para não ter que me incomodar com isso, porque a casa tinha que estar 100% limpa. E isso gera um trabalho, gente. Então, quando a gente é complexa e complicada nesse sentido, fica mais difícil realmente, você se dificulta, percebe? E por que eu fazia isso? Porque eu queria impressionar as pessoas, entende? Então, eu achava que receber visita era um saco. Porque, na verdade, eu tornava isso um saco. Eu tornava difícil. Era difícil pro Diego, eu exigia coisas dele, entende? E aí eu já ficava emburrada, e aí eu já não queria me misturar, já não queria me relacionar. Por que eu queria impressionar as pessoas? Porque eu não sabia quem eu era, eu não tinha segurança de mim mesma. Então, de alguma maneira, parecia que eu precisava dessa aprovação externa, percebe? E quando a gente tem essa insegurança, a gente começa a complicar tudo o que a gente faz. Só que eu não era complexa só em receber visitas, gente. Eu tava lembrando, eu era complexa, por exemplo, para limpar a casa, sabe? Eu tornava aquilo o dia, assim, um dia horrível. Era o troço mais difícil do mundo, sabe? Eu fazia um mimimi desgraçado. Eu perdia tempo reclamando numa coisa que era simples. Tem que limpar a casa, tem que fazer. Entende? Outra coisa que eu acho que também era complexa e complicada demais. Cozinhar, gente. Quem me vê cozinhando hoje é porque não conviveu comigo há um tempo atrás. Não é verdade, amor? O Diego está aqui atrás me assistindo. Gente, eu era complicada demais pra cozinhar porque eu não podia errar. Porque eu tinha que fazer perfeito. Porque eu não sabia, porque eu era insegura, entende? Então, como eu era complicada, tudo que eu fazia era complicado, tudo que eu fazia era difícil. Nossa, era um auê danado, era um pesadelo realmente. E aí, isso inclui também, né, a vida saudável, gente. É muito complicado pra mim levar uma vida saudável, porque eu não conseguia levar um estilo de vida leve. Pra mim, até tipo fazer dieta era pesado, exercício físico era pesado, né? Eu não conseguia entender o lugar, né, da atividade física na minha vida naquela época. Eu não conseguia levar uma alimentação balanceada, sem neura, sem culpa, porque daí toda a minha alimentação era com culpa, era com neurose, era com obsessão, entende? Eu lembro que eu surtava porque eu não entendia o que era equilíbrio. E quem é do Destravando Emagrecimento sabe que essa parada com equilíbrio aí a gente aprende que de fato não existe equilíbrio, né? Equilíbrio é uma ilusão das pessoas de achar que algo vai ser constante. Constante no sentido de estável. Porque equilíbrio é justamente isso, é uma estabilidade, é um caminho sem desvios, né? Quando a gente pensa em equilíbrio, é duas balanças que elas ficam, né, simétricas, elas não têm nenhuma mudança. E aí eu questiono o pessoal, poxa, você acha que a vida é assim, que você acorda todo dia do mesmo jeito, seu cabelo tá do mesmo jeito, que é tudo estável, sem desvios, sem oscilações? Então o equilíbrio, ele é uma utopia, gente. Então toda vez que a gente entender que a gente pode parar de buscar esse equilíbrio, a gente entende mais quem a gente pode ser diante do desequilíbrio. Essa é a questão. E aí eu queria compartilhar com vocês que eu tinha uma agonia nessa coisa de... tem aquela frase assim, né, que se você faz algo toda semana, então não é regra, não é exceção. Porque assim, ó, durante a semana eu comia tudo que eu podia. No fim de semana... Não, desculpa.
Durante a semana eu fazia minha dietinha lá básica, normalzinha. E no fim de semana, gente, eu comia tudo que podia. E aí aquilo me dava um desespero quando as Nutri falavam da questão da regra, né? Então todo fim de semana se eu caio, né, meto o pé na jaca, então quer dizer que isso é regra? E eu ficava desesperada com aquilo. E aí aquele desespero, aquela agonia, aquela neurose me estressava mais ainda. E a gente sabe muito bem que estresse libera cortisol, que acumula gordura na nossa célula, entende, gente? Então, a pessoa complicada também é uma pessoa estressada, entende? Certo. Seguindo aqui, gente, para o nosso tema, vamos usar esse flip chart, que pelo visto eu tô só procrastinando o uso dele, porque como tudo é novo e a gente faz a primeira vez, gera insegurança, né? Eu até liguei o ar-condicionado, porque dá um suador, né? Então vamos lá. Olha só, tô gostando da Gi, que ela tá super interativa. Gi, tô vendo todos os teus comentários aqui, tá? Adoro quando vocês mandam comentário, participam, a gente pode mandar aí que eu vou ficar super feliz com isso também, se você quer acrescentar alguma coisa, tá? A gente tá aqui pra aprender juntos, né? Então vamos lá, o tema de hoje é simplificar. Ser simples. Que letra bonita, velho. Letra de professora já temos, né? Fala a verdade. Então, o que eu percebo que é um dos grandes problemas das pessoas terem dificuldade de simplificar as coisas. Elas não desfrutam. São pessoas que não encontram a paz. São pessoas que vivem de uma maneira difícil. Entende? Tá dando pra ler legal ali? Eu acho que tá, né? E aí, deixa eu só voltar aqui. Eu quero citar Eclesiastes 7:29, que diz: tudo que eu aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Isso é o rei Salomão falando em Eclesiastes, gente. Ele, quando escreve provérbios, ele escreve vários princípios super interessantes, né? Se você não acredita na Bíblia, não acredita em Deus, nada disso, entenda que a Bíblia é um livro milenário, ela é um dos livros mais lidos do mundo. Então, alguma coisa naquele livro tem, né, de sabedoria, seja princípios, enfim. Eu gosto muito do livro de Provérbios, eu leio um capítulo por dia sempre, e dou sequência em Eclesiastes, porque Eclesiastes, o rei Salomão, ele tá muito diferente, né? O rei Salomão, em Eclesiastes, ele tá meio decepcionado, meio frustrado, depois dele ter feito várias coisas na vida dele. Aí ele diz que tudo é ilusão, né? E aí eu acho interessante quando ele cita que Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Então, o que eu acho legal dessa parte, né, dessa consideração do rei Salomão, é só você olhar para uma criança, gente. A criança, ela é simples. Ó, o versículo eu vou colocar aqui, Eclesiastes. Eclesiastes 7:29. Então você olha para uma criança, ela é simples. Ela não tem medo de errar. Ela não tem medo de aprender, ela aprende com tudo, ela é muito observadora, ela é muito curiosa, né? A criança, ela aprende por modelar, é muito mais do que ela vê, do que ela escuta, né? E ela faz por repetição. A criança, ela é verdadeira, ela é sincera, ela não tem preconceito, né? A criança, ela não precisa de aprovação dos outros. Quando ela tá aprendendo a andar, gente, ela cai 1000 vezes e aí ela levanta. Isso é a simplicidade de uma criança, entende? E aí eu lembrei que em Mateus 18, Jesus fala justamente sobre a importância da gente mudar de vida e ficar igual a uma criança. Não quer dizer que você precisa ser ainda uma criança. Você é um adulto, mas você modela esses aspectos da criança, entende? Você não perde a essência da simplicidade, de ser genuíno e de ser realmente descomplicado, né?
E ele diz assim, né, quando os discípulos estão lá com ele e e perguntam para Jesus, Jesus, quem é o mais importante do reino dos céus, né? E aí ele puxa uma criança e diz assim, aquele que não mudar de vida, né, e não ser igual a essa criança, nunca entrará no reino dos céus, nunca verá, nunca conhecerá o reino dos céus. Então, o mais importante, de fato, é aquele que se humilha e se torna igual a uma criança. E isso é muito, muito lindo, né? E a gente vê como a criança ela é simples. Um dia na minha pós, eu lembro muito bem, assim, a minha professora estava falando um pouco sobre essa questão deixa eu não perder os comentários aqui, ó. A Tati falou, estou adorando, vai me ajudar muito, me identifiquei. Que bom, Tati, fica aí que vai vir várias chaves, eu vou dar dicas ainda, tá? De como a gente ser mais simples, coisas para você ter esse clique. Então, eu lembro que ela tava falando assim, o que um bebê precisa, né? O bebê, quando ele nasce, ele precisa de comida e amor. Essa história, gente, de ter o quarto mais lindo do universo, ter chá daquilo, chá disso, chá de revelação, chá de bebê, chá de fralda, chá de não sei o que lá, aniversário, mesversário, né? Essa história de ter as roupinhas mais não sei o que lá, sabe? Tipo, isso é uma coisa que o bebê, a criança não precisa, isso é o adulto que acha que precisa. E às vezes a gente quer complicar essa história de ter filhos, por quê? Complicar a história de filhos, porque a gente fica colocando essas coisas que não são necessárias como justificativa, né? Do tipo assim, mas eu ainda não tô na minha posição profissional, eu ainda não fiz as viagens que eu queria, Deus tem trabalhado muito isso na minha vida, sabe? De tipo, não vai ter um momento, o que esse bebê precisa? Ele precisa de amor, ele precisa de comida, isso eu posso dar? Posso dar agora, entende? Então, a gente entender, a criança, ela é simples. E nós precisamos resgatar isso na nossa vida. Continuando. Se você olhar para toda a criação, né? Se você olhar para tudo aquilo que é natural, você vai ver que tudo aquilo que é natural é descomplicado e prospera. Se você olhar o rio, o céu, as plantas, né? Como uma grama cresce, como o rio flui, tudo está em movimento, tudo é simples, gente. Eu adoro aprender com a criação. E aí agora que vem a parte que eu quero explicar para vocês a diferença, eu quero que vocês anotem isso, tá? A Gi falando, não esquece da água. Amei, Gi, obrigada. Que maravilhoso. Eu realmente estava precisando. A Gerly falou, nós que inserimos os valores neles. Exatamente. Exatamente. E a gente aprende tanto com eles também, né? Com as crianças. Eu acho que essa troca é legal. É não achar que somos os detentores de todo saber. Eu aposto você que tem filhos, que você fica de cara com algumas coisas que eles fazem, né? Do tipo, meu Deus, como é que ele sabe disso? Como que ele falou isso? Eu tenho uma filhada agora tá com 3 anos, 4 anos? Quantos anos? 3 anos? 3 e pouco. Vou fazer 4 anos em agosto. E ela é incrível. Ao mesmo tempo que ela é simples, e aí é que tá? Onde é que eu falo sobre isso, gente? Mas eu já vou falar essa parte. A criança, ela deixa de ser simples quando ela começa a desenvolver o ego dela. Quando ela começa a desenvolver o egoísmo, o egocentrismo, ela deixa de ser simples, começa a ser complexa, começa a ser complicada ali. Por quê? Porque quando entra essa parte nossa do egoísmo, a gente vai ver que a gente consegue ser muito complicado. Entende? Então vamos lá. A Yasmin, é uma live ou um culto? É as duas coisas, gente, não é maravilhoso? É as duas coisas. Então é isso. Vão ser 3 situações, tá? Simples, simplória ou complexa. A pessoa pode ser. Então, eu quero que vocês anotem aí. Vou falar primeiro da pessoa simplória. Esse é o... Olha, gente, melhor um culto na live
do que o culto da ignorância das pessoas, né? Por isso que a gente faz isso aqui, por isso que a gente faz a Masterclass, pra gente ficar mais inteligente e não ficarmos ignorantes, gente. Porque se tem o mal da sociedade hoje é a ignorância. Ignorância de quem se é, de quem você nasceu para ser e do que você nasceu e pode fazer por outras pessoas, percebe? Então não temos culto da ignorância aqui, temos culto da sabedoria aqui. É isso, vamos lá. A pessoa simplória, eu quero que vocês anotem aí, é uma pessoa conformada, é uma pessoa que vive do passado, ela tem medo de mudar, ela tem falta de entendimento, ela não questiona nada, entende? A pessoa simplória, ela é, ao mesmo tempo que não aceita conselhos, sabe, meio teimosinha assim, ela acredita também em tudo que falam pra ela. Ela fica limitada em suas crenças e em seus pensamentos pequenos. Então, tem uma diferença da pessoa ser simples ou simplória. A pessoa simplória é aquela que, ao mesmo tempo que não se importa com nada, vai muito na opinião dos outros, sabe? Ela não questiona, ela não busca aprender, ela fica conformada, ela fica estagnada, é uma pessoa que não cresce e não desenvolve, né? Então, a pessoa complexa, essa aqui, ó. A pessoa complexa, vamos ver quem que vai se identificar. É uma pessoa difícil. Ela normalmente é onde normalmente estão os perfeccionistas, gente. Os perfeccionistas se encontram na complexidade, na pessoa complicada. Tudo que ela precisa fazer tem que ser arrumado. Ela não sabe, não consegue desfrutar. Sabe Maria e Marta? Então, Marta foi aquela que não conseguiu desfrutar da presença de Jesus, né? Então, muitas vezes essa pessoa, a complexa, ela procrastina e fica adiando o agora. Por quê? Porque tudo tem que estar perfeito para ela fazer. Tudo tem que estar perfeito para ela fazer. Você é assim, eu já fui assim. E a gente vai aprender hoje que às vezes a gente pode ser ou ter um ou mais comportamentos, seja de uma pessoa simplória para algumas questões, seja uma pessoa complexa, ou seja de uma pessoa simples, tá? Então a pessoa complexa, anota aí, ela só arranja problemas e desculpas. Você já viu aquele tipo de pessoa que você vai com várias soluções e ela sempre arranja um problema? Eu era muito assim, então o Diego vinha com uma solução, eu ia com o problema, entende? Tudo fica mais pesado para essas pessoas. Ela é escrava do medo e da mentalidade. Então, não é simples, não é fácil viver. Tem gente se identificando, prazer, mas vai ter complexo, né? Então, gente, não é fácil viver nessa complexidade, nessa complicação, tá? E às vezes você tem esse tipo de traço porque o seu pai é muito complexo, sua mãe é muito complexa, entende? Às vezes um avô, um tio que fez um papel importante na sua vida também te ensinou comportamentos complexos. Às vezes a dinâmica da tua família é complexa, é complicada demais. Às vezes tem muita mentira, sabe? Às vezes tem muita falsidade, às vezes tem muitos segredos escondidos, né? Às vezes tem muita insegurança, muito medo, às vezes tem muita escassez dentro dessa família, o que torna ela também complexa e complicada, né? Tem tantas coisas, às vezes tem insegurança, às vezes é uma família, né, onde a mãe ou o pai, ela também tem dificuldade com a própria imagem, com o próprio corpo, que desde pequenininho você era e a sua mãe ficava falando que comer engorda, que ela precisa fazer dieta, que ela precisa emagrecer, que ela tá gorda, que não tá bom, que não sei o que lá, sabe? E aí você vai gerando essa complexidade dentro de você, né? Então, a gente precisa ficar muito atento. E aí, agora a gente vai falar sobre a pessoa simples. A pessoa simples, gente, é uma pessoa livre.
A pessoa simples, ela é focada em resultados. Olha isso. Age de forma natural, leve, busca resoluções de problemas. Gente, a meta de vida é ser simples. É ou não é verdade? Tem ausência de complicação e ela é humilde. Ela busca compreender e questionar. Eu gosto muito de aprender com Jesus. Jesus foi um cara simples. Ele foi um ser humano que não era de complexidade. Ele foi humilde, ele sabia fazer perguntas, ele sabia se questionar. Não por, mesmo ele sendo simples, Jesus não era ignorante, Jesus não era simplório, sabe? Ele era um cara que ensinava, que sabia aprender, era observador, né? Ele sabia se posicionar. Ele era um homem simples, certo? E aí, gente, eu quero que você anote ali, olha só. Mateus 6, 22, 23. Deixa eu escrever aqui. Olha o ar-condicionado. Vou ler para vocês esse versículo, já que estamos num culto, né? Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Agora, vamos falar sobre o nosso olhar pela comida, gente, né? Você que tá aqui, eu não sei se você tem vontade de emagrecer, eu não sei se você tem vontade de ter mais saúde, de parar de sofrer com balança, parar de sofrer com o seu peso. Eu não sei como que você tem encarado sua alimentação, sua atividade física. Eu não sei como você tem encarado a sua vida, os seus sonhos, né? Mas eu só sei que a forma como você encara vai determinar muito do que o seu corpo também será. Porque o nosso corpo, gente, eu sempre digo, né, no Destravando Emagrecimento, eu sempre falei sobre isso. Nosso corpo, ele conta uma história. O nosso corpo, ele é reflexo dos nossos hábitos. Ele é reflexo de como a gente se comporta na vida. Ele é reflexo de como a minha alma me enxerga. Entende? Então, se os nossos olhos são como uma luz para o corpo, se os teus olhos são bons, todo o seu corpo ficará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. E aí eu te pergunto, como é que está o teu olhar pela comida? Sabe? Que significado você tem dado para isso? Ou qual é o teu olhar também de comparação no Instagram com fulana, ciclana, beltrana? Entende? Como que os teus olhos estão enxergando? São bons ou são ruins? Tem gente que desconfia de tudo. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Tudo tem uma história por trás. Tudo é alguém que tá tramando. Sabe? Tipo, tudo é conspiração mundial. Sabe? Tipo, uma pessoa que fica complicando assim. Ela olha defeito em tudo. Ela critica tudo. Ela é complexa. Entende? E aí ela complica a dieta também. Eu quero dizer uma coisa pra você. Dieta é só dieta, exercício é só exercício. É mais simples do que parece, só que a gente dá conta de complicar. Por quê? Porque às vezes o nosso olhar sobre isso não tá um olhar saudável. Entende? Porque, gente, a dieta não tem poder nenhum sobre você. Na verdade, é você que tem poder sobre a dieta. A dieta ela é algo simples, ela é uma ferramenta para te levar para uma vida mais saudável, para te ensinar um monte de coisa. Então, você ter uma alimentação saudável, o que tem que ficar claro aqui, tá, gente? Todo tipo de alimentação é uma dieta. Não é só a dieta de cardápio, entendeu? É todo tipo. Você, independente de se alimentar bem ou não, você tem um tipo de dieta. E isso os nutricionistas que estão me assistindo vão poder confirmar. Entende? Então, como é que tá sendo esse teu olhar? Deixa eu só ver onde é que eu tô aqui, gente. E aí, agora eu quero compartilhar com você algumas dicas de como ser mais simples, de como ter um olhar melhor a respeito da sua saúde, tá? Vamos mudar aqui.
Vamos mudar a cor porque eu comprei 4 canetas. E aí, gente, tá fazendo sentido isso aqui pra vocês? Tá fazendo sentido? Eu tô vendo aqui os emojis. As dicas. Dica número 1. Eu quero que você se atente. Faça uma coisa de cada vez. Hoje em dia, a gente acha o máximo pessoas que são multitarefa, né? Que consegue fazer tudo, né? Que dá conta de fazer várias coisas. Nossa, como essa pessoa é top nisso e tal. Ai, parece pequenininho. Tá dando pra ver? Enfim. E aí a gente acha que é mais valioso ser multitarefa do que fazer uma coisa de cada vez. E isso é uma coisa que eu percebo muito que trava as pessoas, que complica as pessoas para ter uma vida mais saudável. É querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então eu tenho que ser constante no exercício, na alimentação, eu tenho que ser constante no meu sono, eu tenho que ser constante no sei o que lá, eu tenho que me organizar, eu tenho que não sei o que lá. E aí acaba acumulando coisas, tornando tudo mais complexo em vez de facilitar, em vez de simplificar. E quando eu confesso pra vocês, quando eu vim das férias, eu vim bastante incomodada com algumas coisas, né? Enfim, coisas pessoais que talvez outra hora eu compartilho aqui. Mas o que aconteceu? Teve uma hora, gente, eu escrevi ali no meu livro 5 minutos por dia, que vocês sabem que eu escrevo normalmente todos os dias. Hoje eu vou fazer uma coisa de cada vez. O que isso significa? Que quando eu estiver fazendo o negócio, eu quero estar com a cabeça ali fazendo o negócio. Entendeu? Eu não quero estar com a cabeça em outra coisa, numa cobrança, numa coisa que eu ainda tô devendo, numa coisa que eu ainda preciso fazer. Gente, que agonia é viver desse jeito. É ou não é verdade? É ou não é verdade? E tá tudo bem a gente não ser multitarefa, tá tudo bem a gente não ser hiper produtivo, mega performance, entende? Se a gente não fizer uma coisa de cada vez bem feito. Eu quero te perguntar uma coisa. Quantas aqui concordam e sentem que a sua vida poderia ter um pouco mais de calma? Responde aqui pra mim enquanto eu bebo água. Eu concordo. Eu quero te dizer uma coisa, você sabia que isso não vai acontecer sozinho? Sabia que a sua vida não vai ter mais calma de uma maneira sozinha? Sabia que você vai ter que começar a colocar essa calma? Sabia que é você que vai ter que começar a plantar isso nas suas atitudes? Se você não gosta da tua agenda como ela é hoje, muda. Gente, é você que faz seus horários, não tem ninguém te apontando uma arma e dizendo o que você tem que fazer. Eu sei que às vezes é a gente mesmo que se aponta essa arma, mas descomplique, simplifique, faça uma coisa de cada vez, mude a sua agenda. Aí você vai dizer, mas Bárbara, eu tenho meus filhos, é uma loucura, eu vivo por eles. Eu quero te dizer uma coisa, eu não tô aqui para dizer como você deve educar ou não os seus filhos, mas quem disse que os seus filhos têm que fazer 10 atividades diferentes durante a semana, gente? Aí você fica que nem um Uber dos seus filhos, leva atrás, vivendo a agenda deles, quando você não tá separando a sua própria agenda. Eu sei que cada fase, você precisa se adequar, você fez uma escolha, né, ao ter filho, a maioria das vezes a gente faz, tipo, é a pessoa que escolhe, ou de repente a gravidez aconteceu, enfim, mas você com certeza sabia o que estava fazendo na hora que você fez esses filhos, né? Então, olha, comece a organizar melhor sua agenda, você é dona dela. Às vezes a gente faz coisas porque alguém quer.
E aí, por fazer coisas que alguém quer, a gente começa a não viver a nossa vida e isso é errado. Porque assim, não tá errado, gente, a gente fazer as coisas pelos outros, né? Para os outros. Só que se isso complica a sua vida, já não é uma maneira simples de se viver. Já não tá no simplificar a vida, entende? Então, um dos primeiros princípios é faça uma coisa de cada vez. O segundo princípio é: seja satisfeito e grato com o que você já tem. Vou repetir, seja satisfeito e grato com o que você já tem. Você sabia que tem mais pessoas descontentes na vida do que contentes? Se você olhar ao teu redor, as pessoas com as quais você se relaciona, são pessoas que são mais contentes ou são pessoas que são mais descontentes? Isso também vai se refletir na maneira como você age. Se você tem pessoas mais contentes ao teu redor, de alguma maneira, provavelmente, você também é uma pessoa mais contente na vida. Agora, se você tem muitas pessoas contentes, que só reclamam, se no teu ambiente de trabalho as pessoas só reclamam, se você tem uma família que só reclama, se o teu marido só reclama, sabe? Se você tem amigas que só reclamam, que são descontentes, é mais difícil você viver esse princípio aqui de ser satisfeita e grato com o que você já tem. Mas isso é tão importante pra gente viver a simplicidade, tá? Olha só o que a Lu tá falando. Eu tenho aprendido a viver minha vida mesmo com meu marido. Exemplo na alimentação. Ele come besteira e eu estou evitando. E ele não pode ser mais minha desculpa para comer errado. É isso aí, Lu. É simplificar. Simplificar. Exatamente. É não ter mais desculpas. Porque senão a gente começa a ficar mais complexo nesse sentido. Então, o que é mais interessante aqui, ó, seja satisfeito e grato com o que já tem. Talvez você seja o tipo de pessoa que diga assim: ai, mas Bárbara, eu só vou ser feliz quando eu for magra. Ai, mas Bárbara, eu só vou ser feliz quando eu tiver mais dinheiro. Não, enquanto eu não tiver usando calça número tal, não adianta, eu não vou conseguir ver contentamento na vida. Ou quando eu conseguir isso, quando eu conseguir aquilo, quando eu conseguir mudar de apartamento, quando eu conseguir ter uma casa maior, quando os meus filhos estiverem na faculdade, quando os meus filhos voltarem para a escola, né? Agora da pandemia que tem muito essa questão. Então, tudo isso a gente pensa, né? Só que na verdade, gente, você pode ter tudo isso ali, mas o descontentamento está dentro da gente. O descontentamento, ele mora dentro da gente. Enquanto você ficar se sentindo mal com você mesmo e com a vida que você já leva, você nunca vai gostar de nada do que você fizer, entende? Então, a gente tem que se dar conta do quão abençoado a gente é. E nós somos realmente muito abençoados, na verdade. A gente precisa aprender a ter contentamento e gratidão na nossa vida. Terceira dica importante. Não menospreze as pequenas atitudes e os pequenos passos. Não menospreze as pequenas atitudes e os pequenos passos. É um dia de cada vez, gente. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente fala assim: o pão nosso de cada dia nos dá quando? Amanhã? Nos dá o ano inteiro?
É isso que a gente ora no Pai Nosso? Ele nos dá hoje. Então, é pensar que hoje eu posso começar a fazer um simples passo. A gente chama de baby step, que é o quê? É o passo do bebê. É todo dia fazer uma coisinha, todo dia fazer um micro resultado, gente. Nós precisamos disso e podemos fazer isso, sabe? Isso é uma coisa que você pode fazer agora, gente. Olha só que legal. Você pode ir lá e pode buscar um copo de água e você pode começar o seu dia bebendo um copo de água a mais do que você já faz. Você pode, quando terminar a live, ler a página de um livro. Você pode fazer uma flexão, você pode deitar aí onde você tá e fazer uma flexão de braço. Comece fazendo isso, sabe? Comece guardando 50, 10 reais, se é o que você quer fazer. Mas comece. Só que o que a gente faz? A gente menospreza isso. A gente menospreza os pequenos passos, entende? Você pode começar fazendo uma venda, correndo 1 quilômetro, né? Hoje ou amanhã, enfim. Você pode começar deletando um contato antigo que já não é mais legal. Você pode começar deletando aí, deixando de seguir uma pessoa que não te faz bem no Instagram. Você pode começar escrevendo um parágrafo, pagando uma dívida. Entende? Por que a gente quer tudo tão grande? Por que a gente quer tudo tão grande? Olha que legal que a gente escreveu. Vou ler uma página da Bíblia. Exato, leia um capítulo, Gi. Leia um capítulo. Como a Miriam falou, somos imediatistas. Exatamente. E aí a palavra de Deus fala assim, né? Seja fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Eu sempre penso isso. Como que a gente vai querer as coisas grandes se a gente não dá conta nem das pequenas? Quando eu tava preparando isso, gente, eu tava pensando assim, como eu vou querer 10 mil pessoas nessa Masterclass se eu não for fiel com as 40 que estão me assistindo? Entende? Eu preciso começar passos de bebê. Só que se eu sou simples, eu entendo isso. Se eu sou complexa, isso pra mim não é suficiente. Se eu sou complicada, eu não consigo levar isso adiante. Entendeu? Se eu sou complicada, eu menosprezo isso porque não tá perfeito, porque eu não cheguei lá, porque não tá tudo arrumado. Percebe? Então, o que você pode fazer só por hoje? Eu tô, gente, com vários cursos online atrasados. Assumo mesmo. Tô com vários acumulados ali. E isso me tira, às vezes, a paz, quando eu não gerencio. E aí, o que eu fiz no domingo? Domingo eu me propus. Eu vou assistir 20 minutos da aula da minha pós e vou assistir mais 20 minutos de um vídeo, de um curso online que eu tô fazendo. Foi o que eu fiz. Ontem de manhã a mesma coisa. Eu vou assistir uma aula da pós, e mais 10 minutos do outro vídeo ali do curso online que eu tô fazendo. Gente, não menospreze os pequenos passos. O que você tá deixando de fazer porque não tá perfeito, não chegou lá? Eu vou dizer uma coisa pra vocês, é simples, porém difícil. O que isso significa? Simples porque todo mundo dá conta de fazer qualquer mudança na sua vida. Difícil porque não é todo mundo que dá conta de repetir isso todos os dias. Só que enquanto você não focar no hoje, todos os dias também não vão acontecer. Entende? Então amanhã é um novo hoje. E aí nesse hoje o que eu vou escolher fazer? Que pequeno passo, que passo de bebê eu vou dar? Entende? A quarta dica, gente. Ó,
A Neia falando, amando você ligar a palavra com nossas ações, afinal é o livro da vida e não tem como separar as coisas. Não mesmo, Neia, isso ali é o nosso manual da vida. Gente, tudo que o coach ensina, tudo que a psicologia ensina, tudo que a neurociência ensina, se duvidar, tá tudo lá, entendeu? Tá tudo lá, é muito louco, é muito louco. Tem sabedoria milenar lá dentro. Ó, a quarta dica, gente. Preocupação. Se você não aprender a gerenciar a preocupação, você vai ser sempre uma pessoa complexa e não vai conseguir simplificar a sua vida. Então, o que isso significa? A preocupação é como se você ficasse numa cadeira de balanço. Então, você tá no movimento, você tá ali gastando uma certa energia, só que você não tá indo para lugar nenhum. Você só tá esvaziando as suas forças. E a gente, seja por hábito, seja pela própria ansiedade, seja se você tem um transtorno de ansiedade, né? Que aí tem que buscar tratamento, que tem que, né, procurar psicoterapia, medicação. Isso vai tirando as tuas forças, vai deixando você uma pessoa complicada. Então, quando você antecipa coisas que podem ser que nem aconteçam, porque a preocupação é isso, você antecipar coisas que pode ser que nem aconteçam, você fica uma pessoa complexa e pesada. E aí tem gente que quer ser leve na balança, mas é uma pessoa cheia de preocupação, estresse, amargura, raiva, um monte de coisa. Entende? Ó, que legal, a galera tá falando, verdade, a Bíblia é um manual, verdade. Ela é um livro de ensino da vida, com toda certeza. E perdi medo de falar dela aqui, tá, gente? Quem não gostar, que tchau. Só dá o xizinho ali, não precisa dar. O quinto passo. Quinto passo, na verdade, quinta dica, né, gente? Essa aqui é boa, hein? Mas essa aqui, olha. Aprenda a dizer não e não se sinta culpado por isso. Todo mundo diz no 3 comigo, não! Quero todo mundo escrevendo ali, não, já vamos treinar aqui. Gi, tá falando. Bárbara, gosto de aprender com você, sempre de forma simples e natural. Continue seguindo seu caminho. Obrigada, Gi. É isso aí. Não, não. Isso, gente, vamos treinar aqui. Entendeu? Na Masterclass. Não, é isso aí. Chega. Entendeu? É isso que você tem que dizer. Chega. Tá na hora de amadurecer e dizer não. Se você é adulta, se você paga suas contas, se você tem autonomia, se você já tem sua família, tá na hora de dizer não. E dizer não não é egoísmo. Percebe? A gente tem... Por que a gente tem tanta dificuldade de dizer não? Porque a gente não quer ser rejeitado, todo mundo quer ser amado, eu sei disso. E aí parece que o sim é uma garantia de que você vai ser amado e aceito. Isso é uma mentira, gente. Ó, a Lu tá falando, essa eu tô aplicando. Essa eu tô aplicando o chuchu, os outros que lutem. Bem nessa. Entendeu? Então... é uma mentira você achar que ao dizer sim pra alguém você vai ser mais amado, mais aceito. Não, gente, isso é uma ilusão, sabe?
O fato de você ficar dizendo sim para as pessoas pode ser que você perca a sua vida própria. Vai fazer com que você fique ocupada demais. E assim, ó, você pode dizer sim para os outros, como eu falei, você pode fazer as coisas pelos outros, mas isso não pode deixar a sua vida mais complicada e você não pode ficar mais ocupado por causa disso. Daí às vezes você se ocupa tanto com um problema que não é seu, que você não precisa carregar, com medo de dizer não para aquela pessoa. E isso é uma coisa, gente, assim, que é principalmente com as pessoas que a gente ama. Eu sei que a gente tem essa dificuldade, tá? Olha só. Demorou. Nunca disse não e nem assim fui aceita. A gente tem que se deparar com essa realidade. Viver o amor ao próximo como viver o amo e o próximo como a si mesmo, a Lu tá falando. Amar a gente primeiro e depois amar o outro. É a história da máscara de oxigênio. Se a gente não colocar primeiro na gente, como é que a gente vai conseguir ajudar os outros? Então você tem que viver uma vida mais simples, simplificar a sua vida. Você vai conseguir também simplificar seus relacionamentos. Você vai conseguir ajudar as outras pessoas também a viverem uma vida mais simples. Percebe, gente? Então, o que eu percebo que é uma dificuldade das pessoas de simplificar, de ter uma vida mais leve? É justamente, às vezes, relações com pessoas que a gente ama muito. Seja pai, mãe, cônjuge, filhos, amigos, né? E aí, quando a gente quer carregar o problema dessas pessoas, seja porque, sei lá, confunde isso com empatia, né? Às vezes eu percebo isso, que a gente confunde empatia com deixa então eu resolver teu problema, né? Ó, a Maite compartilhando. Esses tempos quase peguei um emprego que não era bom pra mim, por dificuldade de dizer não. Consegui dizer não uma semana depois, mas pelo menos conseguiu. E eu sempre digo que o não, ele gera maturidade pra quem ouve e pra quem diz, né? Então, às vezes assim, ó, e até é uma questão, gente, de você perceber se as pessoas com as quais você se relaciona é madura ao ponto de aceitar o seu não ou não. O seu não ou não, mas dá pra entender. Porque o que acontece? Às vezes você vai dizer um não para um amigo, às vezes esse amigo vai ficar chateado. Se ele não consegue entender os teus limites, será que isso é uma amizade? Será que ele é realmente teu amigo? Entende? Às vezes teu pai e tua mãe vão ficar chateados por um não que você diz. Aí eu penso assim, cara, avalia bem o lugar dessa relação. Avalia bem o lugar dessa relação. Porque dizer não tem que ser uma coisa natural, tem que ser uma coisa simples, né? Olha só, outra coisa que entra dentro disso aqui. Falso senso de responsabilidade. Eu quero que você anote isso. Falso senso de responsabilidade. O que é isso? É querer cuidar dos problemas de todo mundo, mesmo quando eles não querem. Então você quer cuidar dos problemas das pessoas, mas essas pessoas não querem cuidar dos seus próprios problemas e também talvez nem querem que você cuide dos problemas dela. Entende? Às vezes a gente quer consertar uma pessoa, mas mais do que ela mesma quer ser consertada. Eu tava vendo, gente, um vídeo da Joyce Meyer, gosto muito dos vídeos dela. E aí ela tava contando que ela tem um irmão que é viciado em drogas. E esse irmão foi viciado em drogas por causa da guerra do Vietnã, enfim, lá ele começou a consumir drogas e tal. E aí quando ele voltou da guerra do Vietnã, esse irmão morou com ela por 2, 3 anos e constantemente eles estavam falando, ó, fulano, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sai daqui, levanta agora, vamos ali, tal, sabe? Tipo, ajudando ele. Quando o irmão dela saiu do cuidado deles, ele voltou para a mesma vida. E ela entendeu isso, que diante de Deus ela fez o que ela poderia fazer. Só que às vezes a pessoa ela não quer ser consertada. Às vezes a pessoa ela não quer participar da própria cura. Gente, isso aqui chega a me arrepiar, olha aqui. Olha. Às vezes a gente quer consertar os nossos pais. A gente quer consertar a depressão da nossa mãe.
a bipolaridade do meu pai. Às vezes a gente quer consertar o vício do meu irmão. Às vezes a gente quer consertar o vício do nosso marido. Mas a pessoa não quer participar da própria cura. Não tem como você querer a cura dela se a pessoa não quer a própria cura. E aí tem muita relação distorcida. Quando a mãe depressiva, o pai não sei o que lá, sabe? Fica dependente desse filho que às vezes é você. E aí eles querem que você resolva o problema. Gente, cada um faz as suas próprias escolhas. Entende? A vida, o resultado dos seus pais hoje, o resultado que eles têm hoje na vida foram a partir das escolhas deles. Quais as escolhas você vai começar a fazer na sua vida? E por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque isso às vezes, além de deixar a nossa vida mais complicada, porque a gente está carregando problemas que não são nossos, isso interfere. Você pode dizer, o que isso tem a ver com o emagrecimento? Isso tem tudo a ver com o emagrecimento. Porque o emagrecimento ele é só a ponta do teu iceberg. Mas você não está olhando o profundo desse iceberg, que é o teu problema de relacionamento, a tua dificuldade de dizer não, sabe? As pessoas com as quais você tem se relacionado, os hábitos que você tem feito, como você se trata, entende? Isso vai tudo se refletir na tua relação com a comida, vai tudo se refletir na tua saúde, na tua relação com o exercício físico. E tem outras coisas aqui também que você vai perceber que interfere. Eu tô falando isso aqui, gente, talvez você pense assim, é de maneira geral? É, porque na verdade a gente não consegue se separar. Ai, Bárbara, eu quero só cuidar do meu emagrecimento. Sinto muito. Isso é tudo reflexo do que tu é. Entende? Então, quando uma pessoa chega pra mim e me pede ajuda pro emagrecimento, eu trato a pessoa, não é o emagrecimento. Porque o emagrecimento é só a pontinha desse iceberg. Eu tenho que conhecer essa pessoa, como é que é a dinâmica de vida dela. O emagrecimento só começou a acontecer na minha vida. As pazes que eu fiz com a comida, as pazes que eu fiz com o exercício, só começou a acontecer de uma maneira simples e leve na minha vida, na minha história, quando eu como pessoa comecei a mudar. Quando eu como pessoa comecei a desenvolver uma dinâmica diferente com a minha família, no meu casamento, com os meus amigos, com o meu trabalho. Quando eu como pessoa tive o clique. E esse clique, gente, de autorresponsabilidade, de aprender a dizer não, de parar com preocupação que nem aconteceu ainda, esse clique de não menosprezar os pequenos passos, de reconhecer minhas vitórias, seja pequeníssimas, sabe? Esse clique de ser satisfeita com o que eu já tinha. Mesmo num apartamento, gente, que era um ovo, quem me acompanha aqui desde lá, que você lembra disso? Era um ovo, meu apartamento, era um ovinho. Mas foi lá que tudo isso aconteceu. Eu era feliz lá também, tanto quanto eu sou nesse apartamento novo, com as coisas novas, entende? E é o clique de fazer uma coisa de cada vez. Eu foquei no exercício físico e fui constante, sabe, gente? Isso me ajudou nos outros hábitos. Gente, já estamos quase encerrando. O 6. Seja você mesmo. Quero que você escreva aqui. Aqui não, ali, né? Às vezes a gente fica vivendo muito essa pressão de tem que ser magro, tem que ser não sei o que lá, tem que ser produtivo, tem que ser... se destacar em tal área. Será mesmo? Por que você quer ser magra? Por que você quer ter... Por que você quer ter... Agora eu tô lendo aqui a Gi falando, né? Aquela pia sempre foi mostrada com muito amor. Foi mesmo, Gi. Eu mostrava aquela pia pequenininha de Casas Bahia, assim, ó, abarrotada de coisa, não tinha lugar pra picar nada. E era nós lá, Ana Maria Bárbara, fazendo as coisas lá, entendeu? Só aumentou a sujeira. Diego falou, só aumentou a sujeira, porque aumentou a pia, aumentou o espaço pra fazer bagunça, entendeu? Ai, não adianta, né? Ai, não adianta. Então, gente,
às vezes, né, a gente fica com essa questão de ter medo de ser a gente mesmo, ter medo de querer aquilo que os outros querem, ter o corpo que a fulana tem, querer o corpo que a cicrana, né, tem, entendeu? Ou a vida que o fulano tem, sabe? E às vezes a gente fica também com essa neura de, mas o que os outros vão pensar? Se eu for eu mesmo, o que os outros vão pensar? Não é verdade? Aí eu te pergunto, quem é esses outros, criatura? Quem é esses outros? Às vezes a gente não sabe e não dá cara para esses outros, sabe por quê? Porque eles não têm cara. Eles são uma ideia que a gente aprendeu lá desde criancinha, quando a sua mãe falava assim, olha o que os outros vão pensar, olha o que os outros vão pensar. Que aí você não consegue nem entender quem é esses outros, mãe. Talvez na tua vida tenha os outros. Sua vizinha, seu vizinho, o seu pai, o seu avô, sua avó, sua tia. Pode ser. Mas quando a gente fica fantasiando o que os outros vão pensar, gente, por favor, que energia desperdiçada numa ilusão, tá? E aí a gente fica complexa demais quando a gente só se preocupa com o que os outros vão pensar, quando a gente se compara, quando a gente fica competindo com os outros, sabe? Não é errado a gente ter inspirações, não é errado, gente, a gente modelar comportamentos, a gente ter referências, ter exemplos, até imitar alguém, né? Não é errado isso. Só que a gente tem que adequar isso para nossa realidade. Você pode dar o mesmo trabalho para 10 pessoas. Essas 10 pessoas vão fazer de um jeito diferente, sabe por quê? Porque Deus não nos criou para ser iguais. Ele criou a gente para ter a nossa própria marca pessoal, pra gente ter a nossa própria digital, entende? Então às vezes quando eu fico olhando, gente, como ser, às vezes eu tenho, né, psicólogas e inspirações e tal, eu penso como ser uma boa psicóloga como a fulana, como a ciclana, e às vezes eu tenho vontade de ser igual a ciclana e a beltrana, porque elas são maravilhosas, só que eu não consigo, entende? E aí quando eu vou fazer do meu jeito, dá muito medo. Dá medo porque ninguém faz igual. Eu não tenho parâmetro, eu fico insegura, sabe? Eu olho o meu perfil no Instagram e eu penso, gente, o que eu tô fazendo? Ninguém faz isso aqui. E ao mesmo tempo dá medo, e ao mesmo tempo eu penso, não, eu quero ser eu mesma. E aí eu pego um pouquinho de bom de cada pessoa que eu admiro, mas ao mesmo tempo tem a minha pitada aqui. E aí é essa vibe toda, gente, que acontece, entende? Mas por quê? Porque pra gente ser simples, a gente precisa ser a gente mesmo. Não tenha medo de ser você mesmo. Você é único, você tem aqui, ó, uma digital que é única, tá? Então, Deus não quer que a gente seja clone de ninguém, né? Ele quer que a gente tenha o nosso carimbo individual, tá, gente? E ó, agora pra encerrar, mais 2 dicas. Tire sua mente de si mesmo. É a 7ª dica. Opa, o que é esse 7 aqui, gente? Deu um 7 que eu quis escrever um 8. Tire sua mente de si mesmo. Ponto de interrogação, de ponto final. Como eu falei pra vocês, a criança, ela começa a perder a sua simplicidade quando começa a fase egóica, gente, que é a formação do ego. Aí ela começa a ficar mais complexa, ela começa a ter sua própria personalidade. Isso é muito bom para desenvolvimento, isso é super saudável, é importante, né? A gente desenvolver a nossa personalidade, a gente desenvolver as nossas figuras, os nossos papéis na vida. Isso é muito importante, a gente vai precisar dessa estrutura do ego, como o Freud mesmo falou, o pai da psicanálise aí, e como outros estudiosos aí da psicologia também falam da importância, né, da gente ter essa fase do egocentrismo, depois a gente tem a fase
de entender as relações, de entender essa relação com o pai e com mãe, daí depois tem uma fase triangular, que é com um outro, né? Primeiro tem o eu, depois tem o eu e tu, depois eu, tu e ele, entende? Tem várias teorias que falam sobre esse desenvolvimento. Só que o que eu quero te mostrar, que o egocentrismo, quando a gente está muito focado na gente, também deixa a gente complexo. E eu não sei você, mas às vezes a nossa mente tá tão em si mesmada, no caso, né? Tá tão assim em si mesma, que eu tenho problema, eu tenho dificuldade, eu tô me sentindo culpada, sabe? Ontem eu fiz uma coisa bem esquisita. Eu acordei com uma cobrança interna, assim, sabe? Do tipo, meu, tá atrasada, tá não sei o que lá, né? Tipo, de novo tu fez isso, blá, blá, blá. É um saco essa voz, talvez você também tenha. Ela é bem provável que sim, uma voz de autocobrança, assim. Ela já tava menor, agora ela tá aparecendo e eu não sei o que tá acontecendo, por isso que eu voltei pra terapia também. E aí, o que aconteceu? Eu falei até pro Diego. Sabe o que eu fiz com essa voz? Normalmente, o que acontece? Eu digo assim, não, para de pensar assim, não pensa assim, Bárbara e tal. Fica aquela briga interna aqui na minha cabeça. Sabe o que eu fiz ontem, gente? Eu maximizei a voz. Eu fiz assim, tá, então tá bom. Vem cá, voz. Vamos te tornar enorme, sabe? É verdade, eu não presto, eu sou ruim, eu sou um lixo, eu vou morrer, sabe? Aquelas coisas assim, tipo... Gente, a voz ficou baixinha de novo. Por quê? Porque quando você maximiza um negócio, aí você olha, meu Deus, não faz sentido nenhum. Aí de repente ela enfraquece. Então quando você para de fugir, você enfrenta, sabe? Tipo, é mesmo, eu sou uma preguiçosa, é verdade, né? Tipo, você conversa com a voz, parece meio doido, por isso que eu disse que é uma coisa esquisita, tá? Mas deu certo. Eu consegui um pingo de paz. Percebe? E aí, por quê? Porque às vezes a nossa mente tá muito em si mesma. E a gente tem que tirar para ser mais simples, né? A gente tem que... Só para você ter noção, tá? Às vezes até a timidez é uma forma de egocentrismo. Porque o que é a timidez? Ai, eu não vou nesse lugar. Ai, eu não quero que os outros me olhem. Ai, não sei o que lá. Ai, todo mundo vai reparar em mim, sabe? Ai, o meu cabelo não tá bom o suficiente, não vou gravar um vídeo. Ai, não sei o que lá. Ai, eu não sei fazer certo isso. Ai, eu não sei tudo. Ai, meu Deus, não tá bem arrumado. Você fica mais preocupado consigo do que com aquilo que você precisa fazer. Eu vou repetir. Você fica mais preocupada consigo do que com aquilo que você precisa fazer. Então, a timidez é uma maneira de egocentrismo, gente. Você fica mais preocupado com aquilo do que com a mensagem que você tem para passar para o mundo. Imagina se agora eu deixasse de falar tudo que eu falo com vocês. Por quê? Porque eu acho que eu não sou magro o suficiente. Porque eu acho que meu cabelo não é bom o suficiente. Porque eu tenho um monte de espinha no rosto e eu tô mostrando isso pra vocês. Porque tem um calço aqui no meu flip chart, entendeu? E aí eu não vou fazer. Ai, que vergonha. Ai, que timidez. Gente, eu tô mais preocupada comigo do que com essa mensagem que eu quero passar pra você. Com esse clique. Entendeu? Então é isso. Timidez é uma forma de egocentrismo. Tire a mente de si mesmo um pouquinho, sabe? Escolha ser mais simples nas suas atitudes. Descomplique. Olha que interessante. Às vezes tem vontade de fugir de mim. Sim, isso também acontece comigo. Muito mais antes, quando eu era complicada. Agora, às vezes, eu queria tirar uma folga da minha cabeça. Mas aí a gente volta para a terapia, gerencia o estresse, entendeu? É isso que a gente precisa fazer sempre. E agora o último passo, gente. Já estamos encerrando. Meu Deus, passei do horário. Último. Não menos importante, tá? Perdoar. Perdoar é uma dica para você ser mais simples na sua vida. Sabe quando você fica com raiva, cheia de amargura? Talvez você tenha isso no seu coração. Isso sim é complicado. Isso torna você uma pessoa complexa, tá? E é o que nos torna também uma pessoa miserável.
Quando eu escolho não perdoar o outro, significa que eu também não me perdoo. Significa que eu também não consigo receber um perdão. Percebe? Eu sei que é difícil perdoar, eu sei mesmo, só que mais difícil do que perdoar é não perdoar, gente. É um preço alto demais que a gente paga quando a gente escolhe não perdoar, quando a gente escolhe reter a raiva e a amargura. Perdoar os outros é também perdoar a si mesmo, sabe? Então às vezes a gente não consegue perdoar o outro, sabe por quê? Porque a gente não consegue se perdoar, porque a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Então quando eu aprendo também a me perdoar, aprender meus erros, a perdoar e aprender com os meus erros, eu também consigo perdoar e até aprender com os erros dos outros, entende? Essa semana aconteceu uma situação comigo onde uma pessoa que eu amo muito errou. Ela errou feio assim comigo. E eu consegui dar um limite para aquilo, um limite que dentro de mim foi saudável. E aí eu sei que essa pessoa, ela se deu conta disso, ela me pediu perdão e eu falei, já tá perdoado. Porque eu sei que você erra. Porque eu também erro. Entende? E isso há um tempo atrás eu não ia conseguir fazer. Mas eu tive que aprender, eu tive que entender a naturalidade da vida. Eu tive que entender que ninguém é perfeito. Porque eu só consigo fazer isso pelo outro, ter esse olhar com o outro, porque eu tenho esse olhar mais simples pra mim. Entende? Eu quero ter um olhar de mais curiosidade, de mais estudo, de mais observação pra mim, não de julgamento, de punição. Por isso que eu tento essas coisas esquisitas às vezes, sabe? Então, foi ali um momento assim, foi muito diferente pra mim na dinâmica daquela relação que sempre acontecia. E eu consegui. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, sabe, gente? Eu mandei isso pra pessoa, já tá renovado, já passou. As misericórdias do Senhor se renovam. Eu quero renovar sobre a sua vida, né? Eu mandei pra pessoa porque eu também renovo a cada manhã sobre mim. Não é louco a gente pensar que dá pra resetar o que aconteceu ontem? Que amanhã, quando você acordar, você pode sim resetar até o dia de hoje, no sentido de não fica presa no que aconteceu hoje. Se você errou, se você falhou, não seja tão complexa, não seja tão complicada. Amanhã é um novo dia. Amanhã, quando você levantar, quando você acordar, que seja uma das primeiras coisas que você pense: vou renovar as misericórdias sobre mim, vou renovar as misericórdias sobre os outros. Para ser o que? Mais simples, para simplificar, para eu ser mais leve. Quem aqui quer ser mais leve? Você merece uma vida mais leve. Eu sei que você aí do outro lado merece. Porque é para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para ter uma vida abundante aqui, para ter uma vida simples, para desfrutar da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Sabe, gente? Ele nos criou a imagem e semelhança dele pra gente governar sobre todas as coisas. Percebe? Então, eu queria compartilhar isso com vocês hoje. Perdoe. Perdoe, porque você será mais simples também. E quando alguém falhar com você, já entenda que todo mundo que falhar com você está perdoado. Não é ser otário, não é ser trouxa, não. É ser misericordioso. E da maneira como você olhar as pessoas, Deus também vai olhar o teu coração. Entende? E Ele honra isso. Gente, pra finalizar, tá? Que eu quero assim, eu espero que tenha feito sentido isso aqui na vida. Eu espero que, na vida de vocês, eu espero que isso ajude no emagrecimento, mas principalmente aqui, ó, destravar algumas coisas na sua cabeça, pra gente mudar, pra gente ser uma nova geração, sabe, de pessoas. Às vezes a tua família é complicada, desestruturada, ok. Tudo bem não ter uma família perfeita, mas tem uma família feita por você, entende? Agora nessa nova geração, na tua dinâmica familiar, muda isso. Olha a gente falando da água, é verdade. Tá acabando até.
eu quero escrever uma nova história na dinâmica da minha família, nessa que eu tô construindo com o Diego. Sou grata aos meus pais, mas muito da complexidade também tenho dali, também é uma questão de às vezes, sabe, gente, de herança, carga familiar, dinâmica familiar, dos meus avós, dos meus bisavós. Você também tem isso. E é importante a gente conhecer isso. Para finalizar, eu só quero te dizer que as coisas, elas não são complexas, elas são difíceis. Então, o que torna o difícil e fácil, presta atenção, é o conhecimento. Tudo aquilo que é difícil, quando eu conheço, aprendo como fazer, se torna fácil. Não é verdade. Às vezes o teu trabalho, quando você foi lá na primeira vez, era difícil. Mas você aprendeu a fazer. E agora, talvez agora, está fácil. Entende? Então, o difícil pode se tornar fácil quando você aprende a fazer. Por isso, escolha sempre fazer o difícil. Não fuja daquilo que é difícil, gente. Eu gosto muito dessa ideia de, tipo, eu vou escolher fazer o difícil. Não vou escolher que seja mais fácil, eu vou escolher que eu seja mais forte, tá? E o autoconhecimento também transforma o que é complexo e não complexo em simples. Então, busque se conhecer, que isso aqui tenha feito sentido, que isso tenha refletido em como você é. Isso aqui são perguntas, são princípios de autoconhecimento também, porque com certeza você parou para refletir algumas coisas nesse sentido. E é isso, gente. Olha, com muita gratidão, eu quero te agradecer por estar aqui. Eu vou fazer uma oração. Querido e amado Deus, eu te louvo, agradeço por esse momento, por tudo que o Senhor nos ensinou aqui também. Por essas pessoas queridas e amadas que estão aqui comigo, obrigada porque elas conectam de alguma maneira com o meu propósito e que essas palavras possam fazer sentido na vida delas, que elas sejam pessoas melhores para si mesmas, para suas famílias, para as pessoas do seu trabalho, seus amigos, e que elas possam crescer em conhecimento, sabedoria, graça e entendimento. Em nome de Jesus, amém. Gente, boa noite, obrigada. Vamos bater um print? Vamos bater um print aqui, ó. Ai, gente, no meu flip chart. Bate aí um print. Tô super feliz. Glória a Deus por esse tempo também, Lu. Obrigada mesmo. E postem e vou adorar repostar também pra vocês. Isso nos meus stories. E é isso. Olha só, tá aparecendo ali. Eu tô me vendo. Dá um delay bem grande. Gente, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E vamos terminar aí essa semana de um bom jeito, tá? Valeu, galera!